Oi pessoal, bem-vindos a mais um Voz de Debate, o podcast em que a gente fala de tudo que o povo está comentando. No caso, o tema de hoje é um tema muito recente, que é: será que é certo invadir espaços públicos para protestar contra as injustiças? Hoje eu chamei 4 convidados. Eu chamei a Ingrid, uma socióloga especialista, uma ativista dos direitos humanos, a nossa empresária Lara e a nossa querida advogada da Constituição, Carol. Olá Ingrid, tudo bem com você? Tudo bem. Ingrid, eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer, que é: muita gente acha que invadir prédios e ruas é uma bagunça. Por que você acha que as pessoas estão certas em invadir esses lugares? Olha, Marina, se a gente for olhar na história, ela vai mostrar que várias mudanças importantes para a sociedade aconteceram porque pessoas protestaram, porque pessoas fizeram ações diferentes, como ocupações em lugares públicos, sabe, que demonstraram que eles estavam precisando de que algo mudasse, entendeu? Então, quando ninguém ouve a população, às vezes o melhor jeito que eles têm é de chamar atenção para si, ocupando esses lugares públicos. E isso não é meio perigoso? Parece muita bagunça mesmo. Tudo tem limite, né? Assim, se for uma violência sem machucar ninguém, eu acho que não tem esse problema, assim, porque realmente o que eu falei, é pra melhora. Assim como Martin Luther King falava, ocupar os espaços públicos às vezes é necessário, porque a gente vai ter uma mudança positiva pra esse lado. Exatamente. Muito obrigada, Ingrid, pela sua participação. Agora nós vamos falar com nossa empresária Lara. Oi, Lara, tudo bem com você? Tudo. Sim. Eu tenho uma pergunta muito importante para te falar, que é: você acha que esses protestos que acontecem várias vezes atrapalham as pessoas? Então, quando invadem um prédio público ou fecham uma rua, quem sofre não é o público, é o trabalhador que não chega na empresa no horário, a galera que perde a hora, as empresas que perdem dinheiro. No fim, muita gente fica mais contra o protesto do que a favor. Mas você acha que não vale a pena de jeito nenhum esses processos? Pra mim não, porque se a gente for olhar como um filósofo Hobbes, se as pessoas começam a fazer protestos, elas vivem numa guerra contra uns contra os outros. Então por isso elas mais atrapalham do que ajudam fazendo esses protestos. Caramba, agora eu vou chamar a nossa advogada Carol para falar um pouco mais sobre isso. Agora eu trouxe aqui com a gente nossa advogada Carol, que vai falar um pouco mais sobre essa parte ali de seguir as regras, seguir a Constituição. Carol, como você acha que invadir esses lugares está errado? Por quê? Então, não que esteja errado, apenas a forma que isso acontece é o errado, porque as pessoas não seguem as regras, não seguem as leis. Então, se cada um seguisse as leis, ia dar certo. Só que, por exemplo, se todo mundo invadisse um prédio do jeito que quisesse, da forma que quisesse, sem seguir as leis, não ia dar certo. Isso não ia adiantar de nada, só ia causar mais confusão ainda. Por exemplo, quem te dizia que a gente não deve agir da forma que a nossa atitude possa virar regra para todo mundo. Se todo mundo invadisse um prédio e fizesse do jeito que quisesse, não ia dar certo. Tem que seguir as leis para poder dar certo. Mas e quando essas leis, mesmo a gente seguindo elas não funcionam? A gente tem que insistir, continuar, só que da maneira correta. Se nós não seguirmos da maneira correta, não vai dar certo, tem que ser tudo dentro da lei, porque senão aí a gente vai estar meio que sendo contra nós mesmos, então não daria certo. Caramba, que legal. Então, agora a gente vai chamar a ativista dos direitos humanos, a Lorena. Bom, galera, agora eu trouxe a Lorena, que ela é uma ativista dos direitos humanos. Tudo bem, Lorena? Tudo ótimo, muito obrigada. E você? Bem, também. Bom, eu queria te fazer uma pergunta. Você apoia essas ações? Por que você apoia elas? Na verdade, eu acho que a gente depende dessas ações não como forma de luta, mas também como sobrevivência. Porque como dizia o Garrandi, que era um dos advogados que protestou de maneira muito pacífica, tanto que foi reconhecido pelo seu jeito de lutar, é que a gente não tem que lutar só por uma causa, mas na verdade contra aquela causa. Por quê? Porque o pior jeito, na verdade, não é só o problema que tem aquela causa. Porque tem um monte de gente que ainda está esperando necessidades básicas, como a gente pode ver em várias situações de enchentes que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e também tem no Nordeste, que ainda sofre com a pouca escolaridade que os alunos têm. A gente também tem que ter em bom senso que, na verdade, o maior inimigo é o silêncio que a gente coloca neles. Que, como disse a Hannah Arendt, o maior inimigo, na verdade, de um protesto é o silêncio e a indiferença que as pessoas fazem perante a ele. Por isso que eu acho que o governo, na verdade, falha muito severamente, principalmente perante os protestos, sempre agindo com violência e querendo abafar casos onde muitas vezes as pessoas estão querendo lutar contra causas nobres. Mas isso não vai incentivar a gente a quebrar mais as leis?
Na verdade, eu acho que não, porque quanto mais a gente fica prolongando, a gente fica só prolongando cada vez mais o problema, até ele chegar num ponto insuficiente, onde ele não vai ter basicamente como ser controlado. Isso aconteceu várias vezes no passado, e tanto que, como disse a socióloga Ingrid, ela também está certa no ponto que eu concordo, que não é só sobre o momento histórico, mas na verdade, quando a gente toma um lugar público, a gente não está só representando outros momentos históricos, mas falando que aquele movimento tem um poder, e não só chamando atenção, mas fazendo os olhos das pessoas se voltarem para aquela causa. Obrigada pela sua participação. De nada. Madeira. Pessoal, o que vocês acharam do podcast de hoje? Eu quero ver a opinião de vocês lá nas nossas redes sociais. Agradeço por vocês terem assistido esse podcast do Voz do Debate e até a próxima!